Pessoal, vamos à nossa aula número 6 de Assembly. Então aqui eu já tenho aberto o script da aula anterior. O que a gente pode fazer aqui para melhorar? Nós comentamos que o próximo passo seria introduzir a Syscall de escrita, né? Qual que é a ideia? O computador vai solicitar um nome ao usuário e aí, em seguida, ele vai mostrar esse nome, o nome que foi informado. Então você tem uma interação, entende? Vai existir aí uma atribuição em modo em runtime, né? Ou seja, vai haver uma interatividade. Então a primeira coisa que a gente precisa, já que a gente está falando em escrever na tela o nome que tinha sido informado, é, a etapa, nós temos que adicionar, então, a etapa de solicitação do nome, ou seja, de leitura. Né? O usuário vai digitar algo no teclado, então, o teclado é a forma de entrada, de input, né? Enquanto a tela, né, do monitor, ela é a saída, é o output, correto? A gente tem até agora apenas a função de output, de escrita. A gente vai precisar da função de leitura. Então é o seguinte, vamos organizar aqui a nossa seção de dados, introduzindo a sysread, ok? E aí, para facilitar o nosso código, exatamente o nosso código, eu preciso saber qual é o número da syscall read, né, da função. Veja, o write é 4. E o read qual é? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos olhar na nossa colinha aqui, que é a biblioteca, né, para 32 bits. Veja, o syswrite a gente tem, é 4, o sysread é 3, tá? Então eu vou copiar. Aliás, não precisa copiar, basta colocar o número 3 lá, não é? Uh, aqui, 3, pronto, ok? Que mais que eu vou precisar? Ah, sim. Veja, vamos ali na tabela do Syscall. Enquanto write, que é número 4, né? Ele usa, é, ele usa, veja que os argumentos são os mesmos, não? Praticamente iguais. Ó. Em B vai ser colocado o descritor padrão, aí sim que vai ser a diferença, aí a gente vai ver na outra tabela. Aqui também, né, é um endereço, não vamos entrar em detalhes aqui, que é mais cedo que propriamente assembly. E aqui também uma contagem, um tamanho, né? Tá. Mas o importante é essa parte aqui, olha. Né? O que acontece? Qual a nossa cola? A nossa cola 1, a nossa cola 2 e a nossa cola 3? Não. Não, tá na nossa biblioteca mesmo. Exatamente aqui, olha. Descritores padrão. O teclado é zero. Né? Enquanto a tela standard out o valor é 1, né? Para o standard in, o valor é zero. Então a gente copia, vamos lá, copia e insere. Vamos colocar aqui na sequência, depois a gente arruma.
Aí. Tá, então vamos só organizar. Primeiro as syscalls, tá? Então, read, exit e write. Vamos só rearranjar aqui, ó. Ctrl X. Vou colocar em ordem. Aqui, ó. Ok? Status continua, syscall. Acho que o que está faltando? Por enquanto, nada. Tá? Depois a gente vê, se for necessário, a gente modifica. Muito bem. Isso significa que em algum momento ali do código eu vou ter que chamar a leitura, certo? Onde leitura é um rótulo, tá? E vai ter algumas. Eu vou copiar para facilitar. Vai ter algum código ali, tá? Só que é o seguinte, vamos lá. A gente está falando em leitura, então aqui seria sysread, olha. Ok? E aqui corrige para a leitura. Ok. O que houve aqui? Ah, tá, porque acho que é mais longo o. Ok. Veja, nesse caso, a gente coloca em EAX a função, né, que é o sysread, a syscall. No EBX, a gente coloca o FD, né, o File Descriptor, né, o descritor padrão. Nesse caso, a gente quer o descritor como teclado, padrão teclado. Então, aqui é in, ok? Muito bem. Uh, tá. E aqui vai mudar alguma coisa também. Deixa eu só. Eu vou deixar em branco por enquanto. O arg1 continua, provavelmente será o endereço e o número de bytes, mas não dessa variável aqui que já é pré-definida, né? Inicializada. Então vamos lá. Muito bem. Então, qual é a primeira mensagem que o sistema ou o computador deve passar para o usuário? Vamos chamar de mensagem 1. Então, mensagem 1, porque serão duas mensagens, a gente já vai entender, olha. Então, mensagem 1, eu ponho como, de forma assim, com uma sigla, né? Tá? Informe o nome. Então, em vez de dizer oi mundo, não, ele vai falar assim, olha, informe um nome, ok? Ah, perfeito. Aqui nós temos então o texto e o line feed. Vou só mudar aqui também o comentário. Mensagem 1, ou primeira mensagem, talvez seja fique melhor, né? Primeira mensagem, mais o line feed para mudança de linha. Tudo bem? Ok. Ok. É, aqui é a mesma coisa, a questão do tamanho da mensagem, ou da string. Vamos usar a forma que o pessoal usa mais, que é com len apenas, tá? Não muda nada, mas mensagem 1. Ok. Só que serão duas mensagens. A segunda mensagem pode ser assim, nome que você informou, nome informado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar. E aqui eu vou colocar mensagem 2.
que é 2, e aqui também. Só que vamos fazer um pouquinho diferente. Ah, vamos fazer o seguinte: primeira coisa, vamos colocar o line feed antes. Então ele vai pular uma linha e vai informar, tá? Não tem problema nenhum. Ele vai informar, não. Aí ele vai escrever, ele vai colocar na tela nome informado. Pronto. Ok? Por enquanto vamos deixar assim. Tá. Aí, quando a gente usa o read, a gente não sabe o que o usuário vai digitar, correto? Então a gente vai definir uma variável, vou colocar aqui, ó, nome. Ele vai digitar um nome, então eu vou chamar a variável de nome. Aí que está o pulo do gato. Aqui a gente não vai usar db, tá? A gente vai usar resb, ou resb. Eu já vou explicar por quê. E aí nós vamos colocar, vamos fazer o seguinte, inicialmente na forma que o pessoal chama de hard coded, né? Um número mesmo. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Res, enquanto db, aí acho que vale a pena escrever aqui, ó. db é define, né? É, bytes, que o B é de byte. Ou seja, a informação, a partir de um ponto ali da memória, serão armazenados bytes. Então, é define. E está bem de acordo com o que acontece nessa seção data. Nessa seção, são definidos, né? Ou seja, declarados e inicializados, tanto variáveis quanto constantes. Né? Lembra? As constantes sempre são definidas, ou seja, elas sempre são declaradas e inicializadas, até porque, como o valor delas não vai se alterar, então elas já devem ser, já deve haver uma atribuição logo de cara. No caso das variáveis, aí é opção, que tem variável que você pode simplesmente declarar e não atribuir, ou seja, não inicializar, e tem variável que você simplesmente declara. Então, no caso primeiro, você define, isto é, você declara, inicializa, ou seja, atribui algum valor. E no segundo caso, você não define, mas somente declara. Você não atribui nenhum valor, você não inicializa. No Assembly, para fazer essa a segunda alternativa, ou seja, apenas declarar, a gente usa esse é uma pseudo-instrução, na verdade. As instruções reais estão na seção de ali, ponto .text, tá? Que é o código propriamente dito. Só que as variáveis não inicializadas, elas devem ficar numa seção section.bass. Essa é a diferença. Ok? Muito bom. Tá, então o que a gente fez? A gente reservou. E veja, esse nome é como se fosse um rótulo mesmo, é o nome da variável, é o identificador da variável. Na verdade, ele identifica uma posição de memória a partir da qual nós reservamos, então, 12, digamos, em cada endereço, né, um byte, tá? E, mas a gente não tem valor ainda, porque o valor vai ser objeto de leitura. Tudo bem? Ok. Agora sim que vai começar a brincadeira. Vamos ver uma coisa. Vamos escrever a primeira mensagem. Então é escrita. Então aqui tá tudo bem, né? Ele chama a função.
Ah, tá tudo bem não. Vamos lá. Essa parte sim, essa parte inicial. Mas aqui já não é string, né? É a mensagem 1. MSG1. E na linha de baixo, o segundo, o arg2 seria ms1, msg1, né? Aí underline len. Fica assim. Tá. É, deixa eu replicar essa, porque pelo menos ele vai escrever. Quantas vezes ele vai escrever? Ele vai escrever uma, duas, três vezes. Eu acho que ele vai escrever três vezes. Por quê? Primeiro ele vai escrever informe o nome, ok? Aí o camarada vai lá, digita, e aí ele escreve nome informado. Então é a segunda escrita. E a terceira escrita é o valor, né, que está lá na memória, que é o valor que foi entrado, entre aspas, ou que foi informado. O valor propriamente dito, né? Não a mensagem, o valor. Então a gente já vai entender. Lembrando que são três escritas, eu vou fazer o seguinte. Talvez já deixar na ordem, né? Então a primeira coisa que ele vai fazer, isso é melhor. Aqui, ó. Pronto. Ele vai chamar a escrita e vai escrever, informe o nome, ele vai escrever a mensagem 1, informe o nome, correto? Depois ele vai ler. Por enquanto, não vamos nos preocupar aqui, ele leu, tá? Aí, veja, as duas têm retorno, né? Porque são chamadas com call, né? Na segunda, bom, primeiro, ele escreveu, aí ele lê. Depois ele vai escrever a outra mensagem. Então eu vou pegar aqui. Depois que ele leu, ele vai a outra mensagem. E qual que é a outra mensagem? É a mensagem 2. Então vamos alterar aqui, ó. Ok. Aí. Tá. Só que então a gente coloca aqui em cima, de novo, call escrita, correto? Não, perdão. Tá certinho, estava certo. Escreve a leitura. Agora sim, aliás, chama a leitura, depois chama a próxima escrita. É aqui que ele volta a chamar a escrita. Vai lá, para ficar na ordem, tá? Então, chama a primeira escrita com a mensagem 1. Depois lê, chama a leitura, que depois a gente acerta aqui. Aí volta a chamar a escrita, correto? Finalmente, não, antes do final, antes de sair, ele vai chamar novamente a escrita de novo aqui, ó. Por quê? Então vamos escrever aqui, ó. O que ele vai escrever na última vez, antes de sair, tá? Ele vai escrever, em vez da mensagem, tá? Da variável mensagem, ele vai escrever o nome, ou seja, o valor que foi informado. E aí que vai, agora sim, vamos fazer o seguinte, por enquanto, vamos usar os 12 bytes aqui, olha. Eu estou falando isso porque daqui a pouco a gente, como a gente combinou, não vamos usar número hardcode, né, no código. Vamos fazer as substituições, né, tá? Mas tudo bem, por enquanto. Desculpa, na outra, é na próxima, né, gente? Aqui, ó, que é aqui embaixo, 12. Pronto. Que o mecanismo é o mesmo, né? Argumentos arg0 o file descriptor, né? Que seja a tela, seja o teclado, dependendo da syscall. Aí no arg1 o endereço e no arg2 o número de bytes. Então em princípio tá ok. Então falta a gente melhorar a parte de leitura.
ok? Então vamos lá. A gente já colocou em aqui, ó, em EAX a syscall, certo? E o que a gente coloca, né? Claro, e no B o descritor de saída, mas o que a gente coloca em C? O nome, né? Que é aquela variável lá, ó. Essa aqui, ó, né? Que é a variável não inicializada. E a gente reservou 12 bytes, correto? É isso aí. Então tá. Veja que é bem parecido com a escrita, né? Aqui, olha. Ó, nome e 12, né? Em C é o nome, em D é 12. Aqui é a mesma coisa. C é nome, D é 12, tá? Só que, veja, para tão pouca ação, já tem um certo número de linhas aí, né? Talvez a gente possa otimizar. Mas vamos fazer o seguinte: antes de otimizar, vamos testar como estamos nesse momento, se está certo, se, não, se tem algum problema, né? Então, a primeira coisa, vamos salvar, tá vendo que ele ainda está com aula 5. Vamos salvar como, então, file, save as, né? Salvar como. Aula 6, tá? Então, aula 6. Pronto. Aí já podemos rodar. Vamos abrir o terminal. Ok. E ainda, como a gente não tem uma macro, uma tarefa aí definida no VS Code, vamos, se a gente não decorou ainda, mais uma oportunidade, né? Então, o primeiro comando é o do montador. Pronto. Claro, aí a gente troca aqui prog pelo nome, aula 6, ok? Muito bem. Aí, enter. Tivemos problemas. Então, vamos analisar os problemas, né? O que ele está dizendo? Que o rótulo escrita foi redefinido inconsistentemente. Na linha 44, para começar na linha 28, depois da 44. Então vamos ao nosso código ver o que está acontecendo. 28. Cadê? 44? 44 e 52. Tá. Exato. Qual que é o problema aí? Se você o rótulo ele aparece, ele deve aparecer uma vez só, né? Porque ele fica confuso. Qual que é o escrita? É esse? Lá, olha, é o 36, é o 44 ou o 52? Ó, 52, 44 e o 28, eu acho que é a chamada, né? A primeira chamada. Não, tá certo, tá certo. 28, 36 é a leitura, desculpa. Então, 28 que ele reclama, 44 e 52. Tá. Então, o que a gente pode fazer? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: por enquanto, vamos comentar isso aqui. Tá? Porque a ideia é um passo por vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar e fazer com que ele rode linha a linha, do jeito que está. Né? Então, eu vou tirar esses rótulos. Tá? Aqui também eu vou tirar porque não tem call, não tem o ret. Tá? Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui. De novo. Aqui também. E saída não tinha o RET e pode ficar com esse rótulo porque ele é único. Não, não ajuda nem atrapalha.
Tá, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte: vamos salvar, Ctrl S. Alguém pode pensar, aí o cara errou, né? Não, veja, gente, sim, errou. Só que é o seguinte: não dá para aprender, é quase impossível aprender sem primeiro fazer, tentar. E é quase impossível que você, na primeira tentativa, não erre, né? Ou nas primeiras tentativas não erre, ou em nenhum momento não erre. Isso não existe. Então a ideia aqui não é fazer o comercial de, sei lá, margarina, né? Tudo bonitinho, tudo, sabe, lindo. Não, não, é o mundo real, tá? Então a gente vai aqui algumas vezes errar de propósito, conscientemente, é aquela brincadeira, né? O professor não erra. Ele simula o erro para ver se o aluno está prestando atenção. Segundo, e a gente pode errar mesmo, de fato, né? Sem planejamento nenhum, simplesmente errar, tá bom? Vamos lá. É muito melhor realismo, eu acho, tá? É, então vamos voltar. Nasme, olha, agora já não deu erro nenhum. Oh, que bom, né? Que sorte, né? Deus ajudou, não é isso? Vamos ali na nossa cola e vamos pegar o linker, né? Como linkar. Pronto. Chegamos aqui. Nome do programa, aula 6. Aqui também. Nome do programa, aula 6. O objeto, inclusive, já foi produzido pelo montador, tá? Pelo assembler. Ok. Agora vamos produzir o executável. Olha lá. Acabou de aparecer. Aí então é ponto barra aula 6. Informe o nome. Solange. Nome informado. Solange. Funcionou. Olha que milagre. A única coisa que eu notei aqui que eu esqueci. Pronto, o cara errou de novo. Eu esqueci esses dois pontos aqui, olha. Tá? Você pode pôr depois espaço ou não, tanto faz. Vou salvar. É, Aí, vamos limpar a tela e rodar de novo. Pelo tempo avançado, eu vou fazer o seguinte: a gente para daqui a pouco, tá? O montador, o linkador, o linker, né? Vamos rodar. Pronto, olha lá, olha os dois pontos aparecendo. Aí lembra que você tem um line feed logo depois da mensagem. Exatamente, ó, mudou de linha. Aí o cara digitou aqui, usuário. Depois, na outra mensagem, ele aplica o line feed antes. Olha, line feed, ó, que é esse espaço aqui em branco, nome informado. Acho que aqui cabe um espaço, né? Ó, fica melhor. De novo, esses caras perfeccionistas é problema, hein? Aqui, ó. Eu salvei lá, vamos rodar de novo rapidinho. Fiz bobagem, aí tá vendo? Fiz alguma coisa. Eu deixei um C lá, ó, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Pronto. Aí voltamos lá, tá vendo? Vocês não me avisaram. Então vamos lá. Ctrl Save, Clear, NASM, o load, o LD, né? Ponto barra para rodar. Agora ficou bonitinho. Pronto. Ok? Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Voltando aqui ao código, vou diminuir um pouco a letra. Ah, tá, a gente vai usar o sistema de chamada assim, tá bom? Call, ret e o jump, tá? Mas aí a gente vai ter que fazer uma otimização aqui, que é um grande passo também, tá bom? O passo grande de hoje foi
introduzir o sysread, né? Ou seja, declarar aí uma variável e apenas reservando os bytes, né? Como a gente faz lá no C, né? A gente coloca int, é o tipo tem a ver com esse Bzinho aqui, é o tipo byte, né? E o nome, né? Tá bom? Eu vou fechar, eu vou salvar, eu acho que eu tenho que salvar aqui, fecho e qualquer dúvida, por favor, fique à vontade e vamos aguardar agora a próxima aula. Um abraço e ainda é tempo, né, de desejar a todos um feliz 2026. Até logo.